Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas vocês vão me ouvir, nem a que horas vocês vão me ver. O meu nome é Daniele Andrade e eu sou uma contadora de histórias. Vocês devem lembrar de mim, porque eu já estive aqui outras vezes contando histórias para vocês. Pois nesse mês de novembro, aqui no Sesc da Bahia, todas as quartas-feiras, vai ser lançado um vídeo comigo contando histórias sobre as belezas do mundo e as maravilhas da natureza. Para esse mês eu escolhi os contos indígenas e alguns contos africanos para falar sobre a criação do mundo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas cada povo, cada gente de cada lugar tem um jeito diferente de imaginar como é que o mundo foi criado e como é que cada coisa da natureza foi parar assim no seu lugar. Para hoje, eu escolhi contar umas histórias do povo Iorubá. E eu vou contar para vocês como é que a terra se fez assim firme e como é que as nuvens, as estrelas e até a lua foi parar no meio do céu. Eu não sei se vocês sabem isso. Bom, o que eu espero é que hoje vocês se divirtam comigo, mas principalmente que vocês imaginem muito e sonhem muito com esse povo maravilhoso que é o povo Iorubá. Dizem que há muito, muito tempo atrás, a terra era um grande charco. Era tudo vazio, inóspito e não servia para nada. Logo acima da terra estava o Orum, a casa de Olorum, o Deus primeiro, o pai dos orixás. E ele vivia lá com os seus filhos, que adoravam vir passear nos pântanos da terra. Eles gostavam de descer do Orum para o Aiê, pendurados em teias de aranhas, que ficavam assim presas no vazio. Naquela época, os homens e as mulheres ainda não haviam sido inventados. Bom, um dia, Olorum achou que a terra precisava ser firme, precisava ser um lugar para um dia ser habitado. Então ele chamou Orixanlá, o grande orixá, o senhor do pano branco, e pediu que ele viesse até a terra e tornasse a terra muito firme e boa para os homens e as mulheres poderem viver. Orixanlá se sentiu muito honrado e Olorum lhe entregou uma concha cheia de terra, uma concha do mar, e lhe entregou também um pombo e uma galinha. Orixanlá então desceu até a terra e viu como ela era vasta. Escolheu um lugar, parou e começou a derramar a terra da concha. Era um punhadinho de terra. Imediatamente, o pombo e a galinha começaram a ciscar aquela terra. E foram ciscando, 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 ciscando. E aquele tantinho de terra foi se espalhando pelos 4 cantos do mundo. Depois que o pombo e a galinha já tinham feito todo o seu trabalho, Orixanlá voltou para o Orum e falou com o Olorum e disse que já tinha feito tudo. Olorum então pediu que um camaleão descesse para ver como tinha ficado. E o camaleão desceu e começou a pisar pela terra. E foi caminhando, 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 mas não voltou com boas notícias. Chegou ao Orum e disse então para o Olorum que a terra ainda não era um bom lugar para ser habitado, pois ela estava muito úmida e ainda era difícil pisar, pois era fácil ficar atolado. O tempo passou. E mais um tempo ainda se passou. E um tempo largo se passou depois desse. E o camaleão desceu de novo, do Orum para o Aiê. E dessa vez, ele atravessou a terra muito rápido. E voltou ao Orum com boas notícias. E disse ao Olorum que finalmente a terra era um bom lugar para se alimentar, dançar, brincar, para viver, enfim. Olorum então ficou muito feliz e pediu que Orixanlá descesse novamente à terra e semeasse árvores por todos os cantos e enchesse de riquezas e plantações todos os cantos da terra para que os homens e as mulheres pudessem viver felizes quando estivessem aqui.
Orixalá então desceu mais uma vez e semeou florestas e florestas e florestas por todos os cantos. A chuva veio e molhou tudo, deixou tudo molhado. E logo em seguida, tudo na terra começou a brotar. E foi exatamente assim, dessa forma que eu contei. Em uma semana de 4 dias, a terra se tornou um lugar firme. Foi Orixalá que fez tudo isso. E quando a terra já estava pronta, prontinha, ele a chamou de Ifé, que significa ampla morada. E é esse lugar que nós vivemos aqui. Bom, eu não sei se foi antes da terra ficar firme ou se foi depois, porque o tempo do povo Iorubá, o tempo dos orixás, é um tempo muito diferente. Eu só sei que há muito, muito tempo atrás, Iemanjá vivia sozinha no Orum. Lá ela se alimentava, lá ela trabalhava, lá ela dormia. Um dia, seu pai, Olodumaré, decidiu que ela não devia mais viver sozinha. E falou com ela, dizendo: Iemanjá, você precisa muito ter uma família, não é possível viver tanto tempo assim solitária. Você precisa ter pessoas para brincar junto, conversar, comer junto, dormir junto, viver, enfim. Mas Iemanjá não ficou pensando muito sobre isso. Acontece que o tempo foi passando, e um dia o estômago de Iemanjá começou a crescer. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E um dia, de lá de dentro daquele grande estômago, saíram as estrelas. E as estrelas foram parar no firmamento e ficaram lá presinhas. Iemanjá tinha até ficado feliz, porque finalmente achava que ia ter companhia, mas o firmamento era muito longe e ela voltou a ficar solitária. Não demorou muito tempo, o estômago de Iemanjá continuou crescendo. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E da sua grande barriga saíram as nuvens. E Iemanjá ficou feliz porque as nuvens eram muito bonitas e podiam ser ótimas companhias. Mas as nuvens rapidamente foram também para o céu e se precipitaram em chuva. E Iemanjá ficou sozinha outra vez. Bom, não muito tempo depois, o estômago de Iemanjá continuou crescendo. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até que de lá de dentro saíram os orixás. Exu, Oxóssi, Xangô, Oxum, muitos outros. E Iemanjá finalmente pôde ter uma família. Agora ela tinha com quem conversar, com quem comer junto, com quem dormir junto, finalmente com quem viver. E dizem que depois que Iemanjá se tornou a mãe de todos os orixás, ela nunca mais se sentiu sozinha. Dizem que durante um tempo o sol estava muito, muito, muito cansado. Acontece que desde a criação do mundo ele não tinha parado um único minuto de brilhar no céu. E então ele andava esquentando tudo. A cabeça dos homens e das mulheres vivia sempre muito quente, e o chão onde eles pisavam era brasa pura. Finalmente, depois de um tempo de tanta quentura do sol, os homens e as mulheres começaram a morrer. Os orixás, então, ficaram muito preocupados e resolveram se reunir para encontrar uma solução para aquele grande problema. Foram muitas ideias, cada um ia dizendo uma coisa, cada um ia tentando encontrar uma solução, mas nada era encontrado. Até que apareceu Iemanjá, e ela disse que embaixo da saia dela, ela guardava alguns raios de sol, umas réstias de amanhecer. Os orixás então perguntaram o que ela faria com aquilo, e ela pediu que o sol fosse dormir, que o sol fosse descansar um pouco.
E o sol foi dormir, o sol foi descansar um pouquinho. E quando ele dormiu e descansou, Iemanjá tirou aqueles raios que estavam embaixo da sua saia e lançou sobre os homens e sobre as mulheres. Mas esses raios, eles não eram tão fortes como os raios que o sol trazia todos os dias. Eles eram mais fracos. E então, Iemanjá, ela criou um outro astro, Oxum, a lua. A lua era fria e o seu brilho refrescava muito a cabeça e o coração dos homens e das mulheres que viviam na terra. E então ela começou a brilhar todas as noites, quando o sol, depois de brilhar o dia inteiro, se deitava para descansar. Desde esse dia, os homens e as mulheres são muito, muito gratos a Iemanjá, porque se não fosse por ela, nós não dormiríamos assim, tão fresquinhos e tão tranquilos. Muito, muito obrigada por terem me ouvido. Eu espero que vocês tenham gostado dessas histórias, que vocês tenham alegrado o coração de vocês. E até a próxima quarta-feira, quando eu vou voltar com uma outra história muito bonita sobre a criação do mundo, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco. Muita luz, muita alegria e muita imaginação para todos nós.